Um flagrante nem sempre acontece no instante em que a polícia chega. Às vezes, ele começa com um detalhe impossível de ignorar, uma contradição durante a abordagem ou uma prova deixada para trás. Em Bristol, na Inglaterra, por exemplo, 2 malas abandonadas perto de uma ponte levariam investigadores até um crime que escondia muito mais do que parecia. E são casos como esse que iremos acompanhar aqui hoje. Em 14 de abril de 2025, pouco antes do meio-dia, policiais foram enviados a uma casa em Blue Mounds, Wisconsin, para atender a uma perturbação entre familiares. No endereço viviam Heather Schoonover, de 54 anos, e a filha, Sierra, de 31. A casa parecia silenciosa quando as viaturas chegaram. Ninguém respondia às tentativas de contato, mas havia gotas de sangue na entrada da garagem. Pela porta de vidro nos fundos, os agentes também viam manchas no piso da sala e perto de um banheiro. Não era uma situação em que dava para apenas esperar por uma resposta. Heather e Sierra não apareciam, e os sinais do lado de fora indicavam que uma discussão tinha passado de um limite grave. Antes de entrar, os policiais ainda tentariam entender o que os vizinhos tinham presenciado. Pelas comunicações registradas no vídeo policial, aquela era a segunda vez, em menos de 24 horas, que autoridades eram chamadas à casa dos Schoonover. No atendimento anterior, havia menção a uma possível crise de saúde mental envolvendo Sierra e a um histórico de depressão. Um vizinho contou que viu mãe e filha em luta física na garagem ou na entrada da casa, disse ter ouvido gritos e relatou que Sierra estava sem roupas. Segundo ele, a cena parecia intensa demais para que alguém observando de longe interviesse. Por isso chamou o número de emergência. O relato não esclarecia toda a sequência. O vizinho não disse ter visto uma arma e não podia afirmar o que tinha acontecido dentro da residência. Ainda assim, a combinação de elementos preocupava os agentes. 2 moradoras sem contato, marcas de sangue na área externa e sinais visíveis no interior. A equipe considerou que uma delas poderia estar ferida e incapaz de abrir a porta. A prioridade passou a ser uma checagem de bem-estar. Com reforço no local, os policiais usaram uma ferramenta para forçar a entrada. Dentro da casa, as marcas no piso formavam um caminho da sala até o banheiro. Os agentes avançaram com cautela, procurando Heather, Sierra e qualquer outra pessoa que pudesse estar no imóvel. No banheiro, encontraram Heather gravemente ferida junto à banheira. Havia uma faca com sangue perto do corpo. Naquele primeiro momento, os policiais tentaram prestar socorro e preservar a cena. A identificação formal e a conclusão de que Heather era a vítima morta no caso vieram depois pelo médico legista do condado de Dane. Equipes de emergência foram chamadas, entre elas profissionais locais e o UW Med-Flight. Apesar do atendimento, Heather não sobreviveu. A casa passou a ser tratada como cena de homicídio, enquanto investigadores coletavam evidências e tentavam reconstruir os acontecimentos sem antecipar uma versão definitiva. Uma pergunta passou a orientar a investigação: onde estava Sierra? Os agentes sabiam que ela havia deixado a residência em um Mazda CX-5. A ausência dela não era apenas uma pista importante. Diante do que havia sido encontrado na casa, também levantava a preocupação de que Sierra estivesse ferida ou em risco. Pouco depois do meio-dia, uma terceira pessoa comunicou um acidente com veículo único em uma rodovia da região. O veículo havia batido e Sierra era a única ocupante. Agentes do escritório do xerife do condado de Dane e policiais de Mount Horeb foram ao local. Sierra foi localizada após uma breve perseguição a pé, detida e levada a um hospital para avaliação dos ferimentos provocados pelo acidente. No início, a polícia a tratou como pessoa de interesse enquanto ela recebia atendimento supervisionado. No leito hospitalar, detetives conversaram com Sierra. O registro em vídeo mostra que ela disse ter atingido a mãe com uma faca. Pouco depois, foi informada de que seria presa e que enfrentaria acusações, incluindo homicídio doloso em primeiro grau, um agravante relacionado ao contexto familiar e ao uso de arma perigosa. Em outubro de 2025, Sierra apresentou declaração de culpa pelo homicídio doloso em primeiro grau e, ao mesmo tempo, alegou não ser culpada por doença ou defeito mental. A juíza Ellen Bears determinou internação vitalícia em uma instituição e ainda caberá ao Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin definir o local que, até o momento deste vídeo, não havia sido divulgado.
Na noite de 10 de julho de 2024, câmeras registraram um homem de roupas escuras puxando uma mala vermelha e pesada por uma via de Bristol, na Inglaterra. A poucos metros, havia outra mala prateada. Funcionários da ponte, um ciclista e outros transeuntes perceberam que havia algo estranho. O homem tinha dificuldade para mover os volumes e um líquido parecido com sangue vazava pela calçada. Quando lhe perguntaram o que ele levava, respondeu que eram peças de carro para vender. Recusou-se a abrir a mala. Assim que chamaram a polícia, interrompeu a conversa e fugiu antes da chegada dos agentes. Pouco depois, o conteúdo das malas mostrou que aquilo não era um caso local. Uma etiqueta de endereço na mala prateada levaria os investigadores a um apartamento em Londres. Paul Longworth, de 71 anos, e Albert Alfonso, de 62, eram parceiros civis e moravam juntos na Scots Road, em Shepherd's Bush, no oeste de Londres. Eles se conheciam desde jovens e, segundo pessoas próximas, tinham construído uma relação de companheirismo profundo. Em fotos, aparecem sorrindo, em momentos simples ao ar livre. Paul tinha se aposentado havia pouco tempo e era conhecido nos bares da região como um homem gentil e sociável. Albert trabalhava como salva-vidas em um clube de saúde e era mais extrovertido. As diferenças entre os dois não diminuíam o vínculo, faziam parte de uma rotina que parecia estável. Segundo o que foi apresentado no julgamento, Albert conheceu Justin Mosquera em uma relação consensual e remunerada. Depois, convidou Mosquera para Londres, ofereceu hospedagem e financiou algumas atividades. Após retornar da Colômbia, Mosquera passou a dividir o apartamento com o casal. Dias depois, a investigação mostraria o que aconteceu dentro daquela casa. A principal virada da investigação veio do computador atribuído a Mosquera. Os investigadores encontraram buscas sobre o valor do apartamento do casal, imóveis na Colômbia, freezers horizontais e formas de se desfazer de vítimas. Havia ainda uma pergunta, feita em espanhol, sobre qual golpe na cabeça poderia ser fatal. Para a promotoria, aquela sequência não era aleatória. As pesquisas indicavam preparação e sustentavam a tese de que os crimes foram planejados, premeditados e ligados a ganho financeiro. A acusação também afirmou que Mosquera obteve acesso a dados bancários de Albert antes dos fatos. Segundo a reconstrução apresentada no tribunal, Paul foi morto no apartamento. Mais tarde, Albert voltou para casa e também foi atacado no quarto. Parte do episódio foi registrada por câmeras que Albert mantinha instaladas no ambiente. A investigação apontou ainda que, depois das mortes, os corpos foram separados. Parte dos restos foi mantida em um freezer e outra parte foi colocada em malas para transporte. O plano atribuído a Mosquera era jogar as malas da ponte de Bristol. A defesa apresentou outra versão. Mosquera admitiu homicídio culposo pela morte de Albert, alegando perda de autocontrole, mas negou os assassinatos. Seus advogados sustentaram que Albert teria matado Paul e que Mosquera agiu por medo de sofrer um ataque. A disputa sobre a cronologia foi tão importante que a primeira tentativa de julgamento, em maio de 2025, foi interrompida. Havia problemas para estabelecer os horários corretos das buscas feitas no laptop. Quando a linha do tempo técnica foi reconstituída, a promotoria voltou a apresentar as pesquisas como evidência central de planejamento. A etiqueta encontrada na mala prateada levou a polícia até a Scots Road. No apartamento de Paul e Albert, os agentes encontraram as cabeças dos dois homens em um freezer. A ligação entre a ponte e a residência estava estabelecida. Enquanto isso, o homem filmado em Bristol se tornou o foco de uma caça policial. Justin Mosquera foi localizado do lado de fora da estação Bristol Temple Meads, sentado em um banco. Segundo a investigação, ele parecia esperar uma oportunidade para voltar a Londres. A abordagem noturna, registrada por câmera corporal, encerrou a fuga iniciada na ponte. Ele foi preso sob suspeita de assassinato em 21 de julho de 2025, após 5 horas e 3 minutos de deliberação. O júri considerou Mosquera unanimemente culpado pelos assassinatos de Paul Longworth e Albert Alfonso. A sentença veio meses depois, em outubro de 2025. Mosquera recebeu prisão perpétua, com período mínimo de 42 anos antes de poder pedir liberdade condicional.
Imagens impressionantes da câmera de segurança de um parque mostram um homem se aproximando de uma menina e colocando-a em um carro branco. Quase no mesmo instante, uma mulher corre até o veículo e tenta tirar a criança do banco do passageiro. Em segundos, a situação muda. Enquanto ela luta para retirar a menina, o carro dá ré e atinge outro garoto. Quando os primeiros policiais chegam, há uma criança ferida, familiares em choque, socorristas trabalhando e um motorista cercado por testemunhas. A ocorrência começa como um possível atropelamento, sem que os agentes conheçam ainda toda a alegação de que a menina teria sido levada. Mas a mulher insiste que aquilo não foi apenas um acidente. Era 13 de agosto de 2024, por volta das 14h30, perto da entrada do Clinton River Park North, em Sterling Heights, Michigan. A menina, de 7 anos, andava de bicicleta com a tia e o primo quando o carro branco parou nas proximidades. Segundo a acusação, Andy Bala saiu do veículo, tirou a criança da bicicleta e a colocou dentro do carro. A tia viu a cena e correu até lá. No relato dado aos policiais, ela disse que tentava impedir que o motorista saísse enquanto puxava a sobrinha para fora do banco do passageiro. A menina teria conseguido sair durante essa luta. Só que, enquanto o carro avançava e dava ré, o filho da tia, de aproximadamente 8 anos, acabou atingido. A mulher repetiu de forma enfática que não via aquilo como um acidente. Para ela, havia uma tentativa de levar sua sobrinha. A câmera ajuda a mostrar a rapidez e a confusão daqueles minutos, mas não resolve sozinha todos os pontos que seriam discutidos no processo. A responsabilidade criminal dependeria da investigação e depois das decisões da justiça. Nos primeiros minutos, a cena era difícil de entender. Socorristas atendiam o menino atingido. Policiais tentavam descobrir quem dirigia, quem tinha presenciado o ocorrido e como a criança havia se ferido. Bala negou ter atingido o garoto. Aos policiais, afirmou que uma mulher teria puxado o volante enquanto ele tentava sair e disse não saber como a criança se feriu. Depois pediu para falar com um advogado. A versão da tia e de outras testemunhas era diferente. Elas relataram uma tentativa de levar a menina e disseram que o veículo começou a manobrar durante a intervenção. Um policial, ainda reunindo as informações, afirmou que faria prisão, mas a apuração mal havia começado. Outro personagem teve papel importante para impedir que o carro seguisse. Scott Van Leuven, integrante de uma patrulha da cidade, declarou que bloqueou o veículo com sua caminhonete. Segundo ele, retirou Bala do carro, o encostou na lateral e o manteve ali até a chegada da polícia. Depois de pedir um advogado, Bala foi algemado e levado da cena. A detenção não era uma conclusão de culpa. Era o início formal de um caso marcado por duas versões opostas, a de um acidente durante uma discussão e a de uma abordagem contra uma criança, interrompida por familiares e testemunhas. A investigação ganhou outra dimensão porque, cerca de 1 hora antes do episódio no parque, Bala também havia sido acusado de abordar uma adolescente de 15 anos em Clinton Township. Segundo as autoridades, ele teria tentado colocá-la no banco traseiro de um carro branco. A jovem conseguiu escapar depois da intervenção de um morador e o motorista teria deixado o local antes da chegada policial. No caso de Clinton Township, Bala foi acusado de tentativa de prisão ilegal e agressão. Em Sterling Heights, as acusações incluíram sequestro por aliciamento de criança, direção imprudente e agressão. Na audiência de agosto de 2024, uma declaração de inocência foi apresentada em nome dele. O magistrado Michael Piatek determinou que ele permanecesse preso sem fiança por considerá-lo uma ameaça ao público e um risco de não comparecimento às próximas etapas. Isso não encerrava o caso. Bala seguia presumido inocente e as acusações dependiam do devido processo legal. Em dezembro de 2025, o processo entrou em outro impasse. Segundo avaliações relatadas, ele seria legalmente insano no momento dos atos alegados. A promotoria do condado de Macomb afirmou que aceitaria uma possível declaração de inocência por motivo de insanidade. Isso não significaria libertação, mas poderia levar a novas avaliações. Em uma audiência posterior, porém, Bala teria recusado o acordo discutido e também a declaração esperada.
Ao sair da sala, provocou e ainda fez um gesto obsceno em direção a familiares e espectadores. O caso ainda segue em aberto, com o suspeito preso, aguardando o desfecho que até o momento ainda não havia acontecido. Em 5 de abril de 2023, policiais de Robinson, no Texas, atenderam a um incêndio numa área residencial ainda em construção. No escuro entre a vegetação e a fumaça, encontraram algo que transformou uma ocorrência de fogo em uma investigação de homicídio. Dentro de um grande recipiente plástico, havia um corpo humano em chamas. Perto dali, um labradoodle branco latia sem parar. O cachorro circulava pela área isolada, voltava sempre ao mesmo ponto e se recusava a ir embora. Era Titã. Enquanto bombeiros e policiais protegiam o local da chuva e começavam a perícia, aquele comportamento chamou atenção. Titã não podia explicar o que tinha visto, mas sua presença se tornaria a primeira ligação concreta com a mulher encontrada naquele campo. Como o corpo não podia ser reconhecido visualmente, os investigadores concentraram parte da busca no cachorro. O microchip de Titan levou a polícia até Mandy Rose Reynolds, de 26 anos, moradora de San Marcos, no Texas. Os agentes foram ao apartamento de Mandy para verificar a situação. O imóvel estava vazio, sem sinais óbvios de luta. Isso por si só não indicava quem poderia estar envolvido, mas aumentava a preocupação. Mandy havia desaparecido, seus pertences não estavam mais ali, e Titã fora encontrado a muitos quilômetros de casa, ao lado do incêndio. Depois que a polícia enviou uma notificação informando que estava com o cachorro, alguém usou o celular de Mandy para ligar ao departamento de polícia de Robinson. A pessoa disse ser Mandy e tentou recuperar Titã. A detetive que atendeu desconfiou da voz. Mais tarde, uma amiga de Mandy também ouviu a gravação e as duas identificaram o homem como Derek Joseph Daigneault. Derek era primo de Mandy e se tornou o principal suspeito. Segundo registros citados posteriormente pela justiça, ela o havia levado do Kansas para morar com ela em San Marcos porque ele não queria viver sozinho. Imagens de segurança de um Walmart em San Marcos ajudaram a montar essa sequência. Em 4 de abril, um dia antes do incêndio, as câmeras registraram Derek comprando um grande recipiente plástico azul e preto, uma pá e um galão de combustível. As gravações também o mostravam tentando acomodar o recipiente no veículo de Mandy. O objeto era grande demais para o porta-malas. Ainda assim, foi colocado no veículo. Titã aparecia no banco do passageiro, com a cabeça para fora da janela. Registros de telefonia indicaram que o celular de Mandy acompanhou o trajeto das compras em San Marcos, seguiu por uma rodovia e chegou à região de Robinson. A autópsia concluiu que Mandy morreu após levar um tiro na cabeça antes de o corpo ser queimado. Um projétil foi localizado durante o exame. Em 8 de abril, policiais localizaram o veículo em Wichita, no Kansas. A tentativa de abordagem terminou em perseguição. Depois de uma colisão, Derek abandonou o carro e fugiu a pé. Ele foi encontrado escondido entre prateleiras de um supermercado e levado sob custódia. No interrogatório, Derek negou ter matado Mandy. Em certo momento, perguntou se os investigadores estavam tentando incriminá-lo. No julgamento, a acusação apresentou o conjunto formado por Titã, o Honda, o celular de Mandy, as compras, a arma, os vestígios recuperados e a fuga no Kansas. A tese era que essas peças, vistas em conjunto, permitiam reconstruir o que ocorreu. A defesa contestou a suficiência das provas e sustentou que não havia evidência direta ligando Derek ao homicídio. Também tentou levantar a possibilidade de outro autor, citando antigos relacionamentos e aspectos da vida de Mandy. O tribunal considerou que essas informações não tinham conexão suficiente com o crime para sustentar essa teoria alternativa. Em novembro de 2024, um júri do condado de McLennan considerou Derek culpado pelo assassinato de Mandy e aplicou prisão perpétua. Em 9 de abril de 2026, a 10ª Corte de Apelações do Texas confirmou a condenação e a pena. Para os juízes, o conjunto das provas permitia atribuir a Derek todo o crime cometido. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.